Olá, tudo bem com você? Quero começar nosso bate-papo de hoje fazendo uma pergunta para a doutora Selena. Essa que está aqui do meu lado. Você consegue ver leis matemáticas na natureza? Ah, vejo, isso é muito óbvio. Olha, tem inúmeros exemplos. Vou citar alguns que me encantam. Primeira coisa que me encanta é a regularidade, dia, noite. Independente de minha vontade ou de sua vontade, Geis, o dia nasce e depois a noite chega. E o movimento do guepardo? E o movimento das marés, com um intervalo tão preciso, uma coisa tão linda da gente ver. E a colmeia das abelhas. Tem coisa mais linda do que isso. A gente viu uma cena ali que me impressiona muito. Quando as aves fazem grandes trajetos voando em grupos, você percebe que elas conseguem fazer um espaçamento, uma forma de se organizar que é triangular. Existe um líder que dita o ritmo e quando ele cansa, ele sai desse posicionamento, um outro ou uma outra ave assume esse posicionamento, mas o formato não muda. Eles continuam voando num formato triangular. Isso é impressionante. Marcas do nosso criador, né, Geis? Mas, Geis, eu não quero desanimar você no início do nosso curso. A questão é a seguinte, Geis. A matemática na natureza, tranquilo, muito fácil de se ver. É uma coisa, mas a matemática na escola é outra coisa. Você não pode negar. Você quer me pegar, né? Então eu vou aproveitar a sua resposta e vou fazer uma pergunta direta aos nossos cursistas. Há espaço para Deus na matemática escolar? Selena, eu vou tentar responder essa pergunta fazendo uma outra pergunta para você. Se eu souber? Tá, como é que Deus se revela para o ser humano? Bem, do que eu tenho estudado e percebido, pelo menos 3 maneiras a gente encontra. A razão tem a ver com a nossa consciência. A natureza também é um outro modo de Deus se revelar ao ser humano. E a sua palavra, onde fica claro Jesus Cristo. Legal. Legal, bacana. Você falou que Deus se revela através da natureza. Sim. Eu acredito que a gente consegue perceber melhor a natureza por diversas linguagens. Então, na natureza, eu acredito que Deus se revela, por exemplo, através da matemática. Vou tentar mostrar por quê. Através da química, da física. Acredito que a linguagem matemática, então, é uma das formas de Deus se revelar ao ser humano. Revelar seus atributos, seu próprio caráter. Por exemplo, ordem, precisão, beleza estética, beleza proporcional que a gente encontra nas plantas, nos animais, constância. Então essas características que a gente pensa ser da matemática, como exatidão, constância, eu acredito que são características do próprio Deus.
Por isso eu acredito que a matemática, ela originalmente vem de Deus, é de Deus. Talvez nessa perspectiva a gente precise entender que dentre tantos objetivos que temos em ensinar matemática para uma criança, por exemplo, em sala de aula, o maior deles é revelar, através da matemática, os atributos criativos de Deus, o seu caráter, que eu posso confiar em Deus, a sua lógica é segura. Geis, já que a matemática revela atributos divinos, como é que nós professores devemos tratá-la em sala de aula? Olha, a educação matemática na perspectiva da educação e da filosofia adventista, ela precisa apresentar para o aluno uma matemática que traz um equilíbrio atípico entre uma coisa que é inexplicável e aquilo que é claramente evidente. Parece que eu estou falando de Deus, um Deus que é infinito, que eu não consigo provar, mas que eu também não posso refutar. Eu acredito, Selena, que Deus deixou evidente regras e funções matemáticas na natureza que acabam dando pistas, provas da sua existência. Eu ouvi falar de um tal de número de ouro. Isso é verdade mesmo? É verdade. Explica isso pra gente um pouquinho. Professor, fica difícil você acreditar que tudo que existe hoje na natureza tenha vindo apenas de uma explosão, quando existe um número, uma proporção na natureza chamada número de ouro. Vou dar um exemplo. Se você pegasse hoje a medida maior do seu rosto, que é da linha dos olhos até o queixo, e dividisse pela proporção menor do seu rosto, que é da linha dos olhos até onde começa o cabelo, no meu caso fica mais difícil porque quase não tem cabelo, mas se você dividir a parte maior pela menor, vai dar aproximadamente 1,68. Se você fizer isso no seu braço, a parte maior, na divisão do seu braço, até a ponta do dedo maior, e dividir pela parte menor, que é a divisão do seu braço, até o início aqui do ombro, parte maior dividido pela parte menor, 1,68. Se você fizer isso nas suas mãos, da linha até o início da mão, a parte maior, dividido pela parte menor, 1,68. Se você pegar a parte maior da sua perna, que é do joelho até o osso do quadril, e dividir pela parte menor, que é do joelho até o final da sua perna, vai dar 1,68. Não é estranho que as pessoas sejam diferentes. Selena, o interessante é que eu faço em mim e todas as proporções dão 1,68. Você faz em você e também dá 1,68. Mas somos tão diferentes, não só em beleza estética, mas em proporções, em tamanhos. Eu tenho 1,84 m, você é bem mais baixo que eu. Mas se eu faço esse cálculo em mim, dá 1,68. Se você faz em você, dá 1,68. E às vezes a gente pensa que isso acontece só no ser humano. O homem descobriu que essa proporção está em tudo na natureza. Nos animais, nas folhas, nas árvores. Quando você pega a parte do tronco maior pela parte do tronco menor e divide a parte maior pela menor, 1,68. Você não desconfia? Parece que é uma digital de alguém dizendo, olha, tem uma mente inteligente por trás dos elementos que compõem a natureza. E esses elementos são muito diferentes uns dos outros. Não tem como dizer que o leão parece com ovelha, que parece com girafa, é tudo muito diferente. Até entre as pessoas elas são diferentes. Mas existe uma marca que une tudo isso, a proporção áurea, o número de ouro. Eu acho que o que você quis dizer é que eu sou mais bonita que você. Ok. Mas tudo bem. Vale a interpretação, vale. Já tem uma outra coisa que a gente precisa deixar claro para o professor nesse primeiro módulo. O poder da história nessa configuração dessa matemática. Relembra pra gente um pouquinho a matemática antiga. A gente pode encontrar alguma coisa curiosa que pode ajudar a gente a chegar até a sala de aula? Foi bom você lembrar do aspecto histórico. A gente precisa dar um recado para o professor sobre isso. Professor, o interessante é que se você observar com calma a linha do tempo da matemática antiga, você vai perceber que os primeiros relatos arqueológicos e históricos relacionados a essa matemática mais sistematizada pelo homem data aí mais ou menos entre 4.000 e 3.000 a.C. e é muito ligada à civilização dos sumérios. Selena, veio Abraão, não é? Exatamente. Isso é que eu acho incrível. A Bíblia diz que Ur dos Caldeus
existia exatamente na região da Suméria. A gente acredita que depois do dilúvio, o ser humano começou a se aglomerar em civilizações organizadas. E ali eles começam a utilizar uma matemática que vai além da contagem simples. Então, eles usavam matemática agora para fazer negócios de maneira mais sofisticada, para medir com padrões, etc. E é exatamente de lá que Deus diz para Abraão o quê? Sai. Cai fora, sai desse universo já sistematizado e muito evoluído, pervertido, e vai construir uma nação que eu ainda vou lhe dizer onde é. Mas tem uma outra nação que chama a atenção, o Egito. Exatamente. E aí quando chega por volta de 3000 a.C., a gente conhece, para mim, a civilização mais incrível de todas, a egípcia. Os egípcios, eles dominaram coisas que até hoje a gente não consegue dominar. E de novo, existe um paralelismo com o relato bíblico. Quem estava lá no Egito? José? José, exatamente. A Bíblia conta a história que José interpretou o sonho do rei, 7 anos de fartura, acumula parte dessa colheita e usa em 7 anos de fome. Eles dominavam alguma técnica de estoque especial para conservar os alimentos que a gente talvez hoje com energia, com geladeira, não consiga fazer. Exemplo disso é embalsamento, que até hoje o ser humano ainda não sabe detalhes de como isso acontece, como eles faziam de fato. Eu gostei, Geis, mas avançando mais um pouco na história, a gente tem os babilônios, os assírios, os caldeus. Verdade. A história matemática revela que tudo isso aconteceu numa região só, que eles chamam de Mesopotâmia. É de lá que sai, por exemplo, a escrita cuneiforme, sistematizada, que ajudou o que a gente conhece como código de escrita hoje, etc. Então lá, tanto assírios como os caldeus, como os babilônicos, também tinham uma matemática extremamente sofisticada. E a China, Geis? A China é um caso à parte. Durante muito tempo, a gente não conhecia o que a China sabia de matemática, porque era um universo isolado, as pessoas não tinham acesso. Então a matemática que a gente conhecia era a matemática dos gregos, da Mesopotâmia, da Babilônia, dos egípcios, dos sumérios, e a China era um mundo escondido. Hoje sabe-se que mais ou menos entre 2000 e 1000 a.C., com alguns registros arqueológicos, sabe-se que a China também tinha uma matemática extremamente sofisticada num período paralelo a esses outros povos que foram divulgados bem antes. Então a China sempre desenvolveu ciência, tecnologia e conhecimento em abundância, mas ninguém conhecia, ninguém tinha acesso a esse conhecimento. Aí depois nós chegamos aos gregos, né? Os gregos têm uma coisa muito bacana. Os gregos tiveram uma contribuição na área da geometria. Eles conseguiram relacionar matemática e arte, matemática e beleza, matemática e geometria, e divulgaram isso para todas as culturas que vieram depois deles. Então existe um marco histórico, uma matemática antes dos gregos e uma matemática depois dos gregos. Ok, depois nós encontramos já pertinho de Jesus a China novamente, né, com o código de barras. Isso, eu acho que essa é a maior contribuição da China para o que a gente conhece de matemática hoje. O código de barras, o código numérico de barras, ele se aproxima da codificação numérica que a gente tem hoje. Então existe uma relação na forma de escrever os números dos chineses com os maias, com o que a gente tem hoje, de posição, muito parecido com o sistema de numeração decimal, unidade, dezena, centena. Então a gente trouxe um pouco de herança dos chineses, isso aí, já bem perto de Jesus. Já. Professor, mas o mais interessante da matemática antiga, desses povos antigos, é que existe uma conexão entre essa matemática dos sumérios, da Mesopotâmia, dos egípcios, dos gregos. Era uma matemática mais funcional, relacionada às necessidades da vida cotidiana. Era uma matemática de uso social. Não era uma matemática escolar. Eles desenvolveram uma matemática sistematizada para resolver problemas da vida comum. Eu não sei o que aconteceu no meio do caminho. Que a matemática que a gente passou a conhecer na escola deixou de ser funcional, perdeu essa funcionalidade. Explica para mim um pouquinho sobre a história da matemática na escola. Professor, vamos agora retomar uma linha do tempo, Brasil, entender agora o contexto da educação matemática. A gente vai partir do período anterior aos anos 1960, quando a gente tem uma matemática tradicional, com ênfase na aritmética e na geometria euclidiana. Só para você ter uma ideia, aí começa a confusão com a matemática. São conteúdos fragmentados, dependentes da memorização. Os anos 1960 começam a questionar essa matemática
e a gente tem o período da chamada matemática moderna. Um avanço, não é verdade? Mas era uma matemática voltada para formar cientistas. A gente sabe hoje que nem toda criança vai se tornar um cientista. Era uma matemática pura, é uma matemática voltada agora para a álgebra, para os conjuntos. E também era uma matemática distante desse cotidiano das crianças. Estava mais preocupada com os símbolos, com a nomenclatura, do que propriamente com as ideias. Por volta dos anos 1970, a gente tem um outro grupo de matemáticos que começa agora a se questionar sobre essa matemática pura. É uma matemática que não está chegando ao coração da criança. E aí nós temos então o início dos estudos voltados para a educação matemática. Esse estudo feito por esses estudiosos, por esses teóricos da matemática, desemboca lá por volta dos anos 1980 com o que nós conhecemos hoje como a Sociedade Brasileira da Educação Matemática, muito forte no Brasil, e ela começa então a dar um novo significado a essa educação escolar, especificamente na matemática. Resgata o cotidiano, a realidade, o sentido, o significado, tentando fazer com que a matemática seja próxima na vida da criança. Nesse sentido, a gente vai evoluindo até chegar hoje, nos anos 2000, que ainda é uma tentativa de fazer aproximar essa vida matemática de fora da escola da vida da escola. Selena, o que você acabou de dizer é que a matemática que muitos de nós praticamos na sala de aula hoje está muito mais parecida com a matemática dos anos 60 e 70 do que a matemática desejável, que é a dos anos 90? Sim, e esse é um desafio. Verdade. Agora, o que a gente acabou de conversar aqui é sobre o cenário da matemática no mundo antigo, a matemática escolar, de uma forma geral, no Brasil. Mas e na escola adventista? A escola adventista do Brasil? Professor, tem um livro que você não pode deixar de ler. É um livro de uma educadora norte-americana, por nome Ellen White, livro Educação. Olha o que ela diz na página 239. Acompanhe, por favor. Sobre a matemática. No estudo dos números, o trabalho deve ser prático, que se ensine cada jovem e criança não simplesmente a resolver problemas imaginários, mas também a fazer com precisão as contas dos próprios gastos e ganhos. Que aprenda a devida aplicação do dinheiro usando, quer este seja dado por seus pais, quer seja ganho por eles mesmos. Aprenda os rapazes e moças a escolher e comprar a própria roupa, seus livros e outras coisas necessárias. E fazendo um registro de suas despesas, aprenderão, como não fariam de qualquer outra maneira, a valorizar e a usar bem o dinheiro. Esse ensino, diz a autora, auxiliará a distinguir a verdadeira economia da mesquinhez e também do desperdício. Devidamente orientado, incentivará hábitos de liberalidade, auxiliará o jovem a aprender a doar, não por mero impulso do momento, ao serem despertados seus sentimentos, mas a doar de forma regular e sistemática. Dessa maneira, todo estudo deve se tornar um auxílio na resolução do maior dos problemas, a educação de homens e mulheres para o melhor desempenho das responsabilidades da vida. Muito legal. Sabe o que é que eu acho mais bonito disso? Lembra que eu falei que a matemática antiga era extremamente funcional, voltado para as necessidades do homem, aquelas necessidades mais básicas e primárias da vida? De alguma forma a gente se perdeu com a matemática escolar. Mas a educação adventista tem um norte. Não precisava ter se perdido. Ela volta a falar de uma matemática funcional, relacionada às necessidades da vida. Temos um norte. Bom, né? A Muito gente legal. fica feliz. Para terminar, então me diga uma coisa: há realmente lugar para Deus na matemática escolar? Céu, sem dúvida, a matemática sempre existirá com o próprio Deus. Eu acredito assim, porque faz parte da sua natureza. A matemática é de Deus, vem dele. Às vezes a gente pensa que exatidão, regularidade, ordem são características do universo matemático. Essas características são do próprio Deus. Deus é que não muda.
Deus é infinito, mas eu posso confiar nele. Ele tem a característica de não falhar nunca. Essa exatidão, essas características que a gente às vezes acha que é da matemática, é do próprio Deus. Eu acredito que Deus, ao longo do seu caminho atemporal, abre uma janela temporal, limitada, para o homem entender um pouquinho dele, do seu caráter, e se revelar para a gente. Então, o homem que é limitado e começa a entender um pouquinho das características de Deus através da matemática. Agora, eu acredito que a matemática que vem de Deus, ela é muito maior e mais ampla do que essa matemática que o ser humano conseguiu sistematizar ao longo da história. Essa que a gente apresenta para as crianças na escola. Será que há outros caminhos no trato que a gente dá para a matemática na sala de aula? Será que é preciso repensar alguma coisa? Eu sei que há desafios muito grandes. Quando a gente pensa hoje na matemática escolar, quando a gente pensa na realidade que a gente tem nas escolas, na vida das nossas crianças, na nossa própria vida enquanto professor. Muitos desafios. Mas será que não há uma forma diferente da gente pensar a matemática para aquela que a gente tem pensado até agora? Será que dá para pensar em algumas mudanças? Dá para pensar em um caminho diferente? O que você acha, Geis? Céu, essa formação é para isso. Eu acho que aqui a gente vai tentar responder alguns desses questionamentos e buscar caminhos, buscar possibilidades de fazer um trabalho melhor e mais significativo. Acho que por hoje é só. Termina aqui o nosso bate-papo de hoje e até a próxima.